Fala galera, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, ótimo sábado a todos. Mais um vídeo do Império Remista, trazendo algumas informações do Clube do Remo. Um vídeo bem rápido aqui, para a gente poder fazer um resumo sobre a preparação do Clube do Remo para o jogo de terça-feira, 21h35, diante do líder Goiás. Já falamos sobre isso aqui, então o Remo voltou aos trabalhos ontem. Antes da gente começar a falar sobre essa preparação do Clube do Remo, sobre o mercado da bola, queria pedir para que vocês possam aí ajudar esse amigo aqui. Estamos aí com quase 3.000 inscritos, então aproveita a oportunidade, vem aqui embaixo enquanto você está vendo essa mensagem. Clica no like, clique em compartilhar. Quanto mais você compartilha, o YouTube passa a recomendar nossos vídeos para outros torcedores do Clube do Remo e também de outros clubes. Hypa para que o nosso vídeo tenha mais visualizações. E não esquece de compartilhar e convidar os amigos, aproveitando a oportunidade do nosso patrocinador aí para você, torcedor do Clube do Remo, que quer assistir todos os jogos do Remo na Série A. Série A só ano que vem, tá, pra gente. Então, na Série B aí, tanto sendo em Belém como fora dele, chama aqui o nosso amigo Marcos, o WhatsApp dele tá aqui do lado, ou aqui embaixo, TDD 91 99805 2068. Chama lá, fala que você é inscrito aqui no canal e ganha descontos exclusivos e ainda você pega aí de 1 a 3 dias de testes grátis, tá? Galera, o Clube do Remo voltou ontem a trabalhar ali no Bainão, por todos os jogadores disponíveis, com exceção de alguns que ainda estão machucados, e vamos falar sobre isso, beleza? E fazendo aqui uma correção, tá, galera? Ontem eu falei aqui que eu estava vendo aqui no controle que eu falo, na própria estatística ali do Google, da Série B, e eu falei que o Pavani estava suspenso, mas não, o Pavani parece que, até inclusive, eu queria agradecer aqui pelo inscrito, que falou que como o Pavani ficou fora do jogo contra o Novo Horizontino, esse cartão que ele levou contra o Avaí foi o primeiro dessa série aí de cartões amarelos. De qualquer forma, Pavani é suspenso, fica fora um jogo, já no seguinte, já começa a levar a série de cartões, e fora essa correção que eu queria fazer aí, que ele não está suspenso, mas a chamada tem que acontecer, tá? Então o Clube do Remo voltou ontem aos trabalhos, já para preparar para esse próximo jogo aí, que é o último jogo desse primeiro turno contra o Goiás. Sobre o jogo, é aquilo que eu falei, o Remo tem todas as condições do mundo de chegar lá em Goiânia e trazer 3 pontos. 3 pontos, tá? Tudo vai depender da postura do Clube do Remo diante desse jogo. É aquilo que eu falei. Ultimamente, o Remo vem jogando fora de casa, ele simplesmente não consegue se impor, não consegue ditar o ritmo de jogo, ele muda completamente a configuração do time, porque ele passa a ser um time mais reativo, mais recuado. O Goiás, por mais que eu não ache que seja esse time todo aí, assim como eu acho aí o Novo Horizontino muito mais time do que o Goiás e o Curitiba, tá? Mas é um time do Goiás que está aí entrosado, tá se reforçando. É aquilo que nós falamos lá no início do campeonato, né? Lá no início do campeonato, que os times estavam começando a encaminhar, mas que ia chegar em um determinado momento que com os reforços, com o time ali mais coeso e mais entrosado, aí ia começar a fazer o diferencial no campeonato, tá? Sendo que o Remo aí tem que fazer uma postura de jogo aí de igual para igual, não pode se apequenar, não pode ficar recuando, chamar o Goiás para cima, porque senão vai ser um problema, vai ser pressão do início até o fim, e a gente sabe no que é que isso daí dá. Então, para o time do Remo, pela qualidade que tem, pelas contratações que fez, pelo investimento, tem que bater de frente sim, porque nós temos exemplos aí de times que foram lá, acho que é no estádio da Serrinha, né, que o Goiás está jogando, e conseguiu sair de lá com 3 pontos. Então o Remo tem que ir com esse pensamento grande, porque sim, é capaz. Não é nada impossível, tudo vai depender da postura do Clube do Remo. Com relação ao trabalho que foi feito ontem, nós tivemos algumas surpresas. Só não vi o Reinaldo treinando, e o Nasp também não se manifesta, desde quando o Reinaldo se machucou há 15 dias atrás, para saber como é que está aí a evolução do jogador, clinicamente falando, fisicamente falando, saber se esse cara vai viajar, se ele pode ter condições de pelo menos ir no banco de reserva, se eles vão frequentar. Então é um ponto de atenção que o NASP deixa muito, aliás, o Clube do Remo, né? Essa parte de comunicação do Clube do Remo deixa muito a desejar, e é por isso que eu falo aqui, tem os privilegiados que conseguem pegar um furo de informação lá de dentro para poder trazer para a gente. Então, como nós somos simples torcedores, a gente fica com essa interrogação aí bem grande na cabeça, né? O que chamou a atenção, e foi até muito boa a gente ver, que nós vimos ontem, pelas fotos que o Remo postou nas redes sociais, com o trabalho que foi realizado no decorrer do dia,
a volta ali, o treinamento do Klaus, que está com uma máscara, e a gente não sabe se o Klaus vai ter disposição, né, se ele já vai estar pronto para poder viajar, e quem sabe fazer a composição ali do time titular, ou até mesmo do time reserva. Titular não, porque ele tem aí um tempo parado, está voltando essa semana agora aos treinos, ele passou aí praticamente 10 dias sem trabalhar com bola, devido à cirurgia que ele fez, mas o importante é que ele já começou a trabalhar ontem, né? Então ele vai poder estar trabalhando aí sexta-feira, hoje, sábado e domingo. Aí o Remo viaja, eu acho que domingo à noite, na segunda-feira de manhã, para poder aí enfrentar na segunda-feira à noite o time do Goiás. Outra surpresa que nós vimos ontem foi o trabalho do Madison, do Rafael Castro e do Alvarinho, que eram jogadores aí que o Remo ia dispensar. O Rafael Castro, por exemplo, ia ali para o time... Aliás, desculpa, tá? Rafael Castro não apareceu na foto, mas eu vi ali o Alvarinho e vi o Madison na foto. O Rafael Castro, até então, o ABC tinha interesse, mas eu estava olhando ali o site do ABC, as informações do ABC ali de Natal, e não peguei essa informação sobre a apresentação de Rafael Castro. Por que eu estou falando isso? Voltando um pouco para o mercado da bola, tá? O Léo Coelho, que o Remo tinha anunciado aí na semana passada como uma contratação, nós já tínhamos vindo falar aqui nos últimos dias que o jogador sairia de lá sem custo, porém os empresários estavam pedindo dinheiro. Então, realmente é isso. Não se sabe se esse jogador vai vir ainda, por conta de que ele está pedindo aí, parece que luvas. Enfim, empresários são tudo FDP. Essa que é a realidade. Então, quero dinheiro. E o meu ponto de vista aqui como torcedor e como um cara coerente, tá? O Remo tem muitos zagueiros. Então, o Rafael, o Léo Coelho, Peñarol era um jogador reserva. O Peñarol é um time que tem muita tradição na América Latina, mas se você colocasse ele numa Série A do Brasileirão hoje, a probabilidade de ser rebaixado seria muito grande. E se ele tivesse o Peñarol hoje numa Série B, ele teria muita dificuldade de subir. Então, o jogador reserva vindo do Peñarol, para vir de lá para cá, ele vai estar ganhando no mínimo o dobro, porque o Remo parece que quer fazer contrato com o jogador até o final do ano, e é aí que eles querem dar o pulo do gato para tentar ganhar grana. Afinal de contas, empresários são tudo rato. Olha o time do Remo e vê ali que tem vários jogadores conhecidos, vários, falando aí do Cantilho, falando aí de outros jogadores de renome que o Remo tem, como o Pedro Rocha, Viseu, e acha que o Remo está nadando dinheiro e vão querer fazer de tudo para poder explorar o clube. Então, na minha concepção, no meu ponto de vista como torcedor, o Remo já deveria abortar essa missão de contratação desse jogador, porque quando o jogador vem exigindo muita coisa, é dor de cabeça. Nós tivemos aí vários exemplos recentes. Eu posso citar o Viseu, que tem aí até o final de 2026 de um contrato, ganhando R$300 mil, e não está correspondendo de campo. Se o jogador vem, assina um contrato desse longo e não corresponde, o clube arca com todas as despesas. Então, não tem precisão do Remo trazer um zagueiro. Por que eu estou falando isso? Porque logo a gente vai ter o Reinaldo, vai ter o Cláudio de volta, que para mim continua sendo ainda a dupla de zaga titular. Nós temos o Camutanga vivendo ótima fase e temos os dois zagueiros que o Remo contratou recentemente, que é o Kaique, que está jogando como titular, que na minha opção já seria sacado e dava uma oportunidade para o Cauã, que veio do Botafogo. Fora isso, eu prefiro muito mais aí aproveitar um Rafael Castro, porque para ser uma opção de reserva, de quarta ou quinta opção, eu ficaria com o Rafael Castro, porque é um jogador experiente, é um jogador barato. Para quem não sabe, dos jogadores que vieram da Série C ali, o Rafael Castro fez uma renovação e esse salário foi aumentado, tá? Assim como o lateral esquerdo ali, o Raimar, que ganhava ali 50 mil, quando foi para renovar ali para a Série B, o cara exigiu 80 mil, o Remo não aceitou. Assim como foi com o Pedro Vitor, que queria ali praticamente que o dobro de salário, e naquela ocasião o Remo não aceitou. Então faz parte do jogo. Então, na minha concepção, eu tentaria aproveitar o Rafael Castro, o Alvarinho, já que já estão contratados, o salário teoricamente é baixo, até para que o Remo não infle tanto essa folha. Então, dificilmente o Léo Coelho vai vir, mas futebol é muito dinâmico, a qualquer momento tudo pode mudar, e enfim, vamos ver como é que vai ser, tá? Nós poderíamos ter a estreia do Diego Hernandes na terça-feira diante do Goiás, isso é bem provável que aconteça, porém, na minha concepção ali, eu manteria o mesmo time com o Jadson ali no meio, até porque o jogo fora, o Diego Hernandes está chegando agora, pode ser uma boa opção para o segundo tempo. A gente poderia até pensar na possibilidade de um Regis entrar ali de titular, mas nós vimos que as duas últimas partidas do Regis foi muito abaixo do que ele vinha fazendo. Nós já falamos aqui nitidamente, parece que ele está segurando aí a perna.
não está tendo aquelas explosões, entendeu? E é um ponto também de interrogação para saber até que ponto a gente pode contar com esse jogador, já que ele é um cara que tem qualidade e que hoje seria unanimidade ser o camisa 10 que o Remo está precisando, desde que ele esteja bem clinicamente falando, tá? E fisicamente. Então, a gente vai esperar aí uma excelente partida. O Sávio talvez fique de fora desse jogo contra o Goiás, então, ao que tudo indica, sentiu ali uma lesão no intervalo, por isso que ele saiu, mas ao que tudo indica, o Alan Rodrigues vai ser titular para esse jogo, que independente da condição do Sávio, para mim, o Alan Rodrigues já seria titular devido às baixas performances que o Sávio vem tendo aí há muito tempo no clube do Remo, e merece um banco de reserva, porque ninguém tem cadeira cativa nesse time do Remo aí, tá? Então, galera, a princípio as informações do clube do Remo são essas aí. Amanhã ou no decorrer do dia, é difícil ter essas informações do mercado da bola, alguma coisa que se atualize aí no sábado ou no domingo, porque o Remo está muito focado nessa preparação. De fato é que o Remo tem que pensar positivo sim. Se o Remo trouxer 3 pontos ali diante do time do Goiás, a gente vai pular aí para 30, 31, 32 pontos. É a meta que a gente precisa para que a gente possa virar o turno e fazer tudo diferente dos pontos que nós desperdiçamos no primeiro turno. Então, galera, fiquem todos com Deus até o próximo vídeo. Tchau!